Você já se cansou de ser forte? E eu não estou falando daquele cansaço que passa depois de uma boa noite de sono. Estou falando daquele cansaço que vai se acumulando por dentro. Aquele que ninguém vê. Aquele que você carrega em silêncio. Porque muitas vezes a vida não dá a opção de parar. As contas continuam chegando, as responsabilidades continuam esperando, as pessoas continuam precisando de você. E de alguma forma, você continua encontrando forças para seguir. Mas existe um momento em que algo começa a mudar. Você começa a acordar cansado, passa o dia cansado, vai dormir cansado e preocupado. E aos poucos, aquilo que antes era apenas cansaço físico começa a se transformar em algo mais profundo. Você começa a perder o entusiasmo, começa a perder a paciência, perder a esperança de que as coisas possam melhorar, que possam evoluir. E o pior é que muitas vezes você nem pode demonstrar isso. Sabe por quê? Porque existem pessoas que dependem de você. Talvez você seja um pai que carrega sobre os ombros a responsabilidade de sustentar uma família. Talvez você seja uma mãe que passa o dia inteiro cuidando de todo mundo e no final percebe que não sobrou tempo para cuidar de si mesma. Talvez você esteja trabalhando mais do que gostaria. Talvez esteja lutando para pagar contas. Esteja tentando construir algo melhor para os seus filhos. Talvez esteja carregando problemas que ninguém imagina. E existe uma coisa que quase ninguém fala. Carregar responsabilidades por muito tempo cansa demais. Tomar decisões todos os dias cansa. Ter que ser forte o tempo todo cansa. Ter que suportar problemas sem reclamar cansa. Ter que sorrir quando por dentro você está preocupado, preocupada, também cansa muito. E existe uma armadilha perigosa nisso tudo. Porque quando o cansaço se acumula demais, começamos a acreditar que existe alguma coisa errada conosco. Começamos a pensar que estamos fracassando, que estamos perdendo a força, que estamos ficando para trás. Mas será que é isso mesmo? Será que todo cansaço significa fracasso? Será que toda exaustão significa que você perdeu o caminho? Ou será que existe uma diferença entre estar perdido e estar simplesmente esgotado? Porque talvez uma das maiores mentiras que contamos para nós mesmos seja acreditar que precisamos dar conta de tudo, sozinhos. Como se pedir ajuda fosse um sinal de fraqueza. Como se de descansar fosse desistir. Como se parar por um momento significasse abandonar a caminhada. Mas e se não for assim? E se o problema não for o fato de você estar cansado? E se o problema for acreditar que precisa continuar carregando tudo sozinho? Porque existe uma história muito antiga que começa exatamente desse jeito. A história de alguém que parecia forte aos olhos de todos, mas que por dentro estava completamente esgotado. Essa pessoa era Elias. Talvez você já tenha até ouvido falar dele. Mas, para o que estamos conversando aqui, o mais importante não é a história dele. É aquilo que a história dele revela sobre nós. Elias era um homem de missão, um homem que carregava grandes responsabilidades, um homem que enfrentava desafios enormes. Durante muito tempo, ele precisou ser forte, precisou tomar decisões difíceis, precisou enfrentar situações que a maioria das pessoas evitariam. E por muito tempo, ele conseguiu. Mas existe uma coisa que muitas vezes esquecemos. Até as pessoas fortes se cansam. Até aqueles que parecem inabaláveis têm limites.
Até aqueles que sustentam outras pessoas precisam ser sustentadas em algum momento. E chegou um dia em que Elias simplesmente não conseguia mais. O peso era grande demais. A pressão era grande demais. O medo era muito grande. O medo de errar, o medo de não conseguir, o medo de fracassar. E aquele homem que parecia tão forte aos olhos de todos chegou ao seu limite. Ele não queria mais lutar, não queria mais continuar, não queria mais viver, não queria mais carregar aquele peso. Ele queria abandonar, desistir de tudo. Sabe o que mais me impressiona nessa história? Não é o fato de Elias ter se cansado. O que me impressiona é que isso acontece todos os dias. Todos os dias isso acontece com nós. Acontece com os pais de família, acontece com as mães, com os empresários, com os trabalhadores. Acontece comigo, acontece com você, acontece com pessoas que passam o dia inteiro resolvendo problemas dos outros, enquanto escondem os próprios problemas. Porque existe uma pressão silenciosa que muita gente carrega. A pressão de precisar dar conta de tudo. A pressão de precisar ser forte o tempo todo. A pressão de acreditar que não pode falhar, que não pode demonstrar fraqueza, que não pode parar. Porque se parar, tudo desmorona. E então a pessoa continua mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, carregando responsabilidades, preocupações, incertezas, medos, expectativas, até que chega um momento em que ela não sabe mais se está vivendo ou apenas sobrevivendo. E talvez seja exatamente aí que muitas pessoas se confundem. Porque começam a acreditar que perderam a fé, que perderam a força, que perderam o caminho. Mas será que perderam mesmo? Ou será que apenas estão exaustas? Porque quando olhamos para a história de Elias, existe algo muito interessante. Deus não olhou para aquele homem cansado e disse: você deveria ser mais forte. Deus não disse: você precisa aguentar mais. Deus não disse: continue trabalhando até cair. Não, ele não disse nada disso. Antes de qualquer coisa, Deus enxergou o cansaço de Elias. Porque talvez o problema não fosse a falta de fé. Talvez o problema fosse excesso de peso. Talvez o problema não fosse falta de coragem. Talvez fosse falta de descanso. E quantas pessoas estão vivendo exatamente isso? Quantas pessoas vivem exatamente isso hoje? Tentando resolver tudo, controlar tudo, suportar tudo, como se fossem fortes o suficiente para carregar o mundo inteiro nas costas. Mas ninguém foi criado para isso, nem Elias. A resposta não é: ore e todos os seus problemas desaparecerão, porque não foi isso que aconteceu com Elias. A missão continuou, os desafios continuaram, mas Elias não precisou continuar carregando tudo sozinho. E talvez seja aqui que existe uma das lições mais bonitas dessa história, porque Deus não pediu para Elias ser mais forte, não pediu para ele fingir que estava bem, não pediu para ele ignorar o próprio cansaço. Antes de qualquer coisa, Deus permitiu que Elias descansasse, porque existe uma diferença enorme entre desistir da caminhada e recuperar as forças para continuar caminhando. Muitas pessoas confundem essas duas coisas. Acham que descansar é fraqueza, acham que parar por um momento é fracassar, acham que reconhecer o próprio limite é sinal de derrota, mas não é. Ninguém espera que um carro atravesse milhares de quilômetros sem parar para abastecer.
Ninguém espera que uma bateria funcione para sempre sem ser recarregada. Mas de alguma forma, esperamos isso de nós mesmos. Seguimos carregando preocupações, carregando responsabilidades, medos, dores e acreditamos que precisamos suportar tudo sozinhos. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas estão cansadas. Não porque sejam fracas, mas porque estão carregando pesos que nunca foram feitos para carregar sozinhas. E é justamente nesse ponto que as palavras de Jesus fazem tanto sentido. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Percebam uma coisa, Jesus não estava falando para pessoas que desistiram. Ele estava falando para pessoas cansadas, que continuavam tentando, que continuavam lutando, que continuavam carregando responsabilidades, mas que já não sabia de onde tirar forças para continuar. E talvez esse convite continue sendo o mesmo hoje. Talvez Deus não esteja esperando que você seja mais forte. Talvez Ele esteja apenas esperando que você pare de tentar carregar tudo sozinho. Porque descansar em Deus não significa abandonar a sua missão. Não significa abandonar a sua família, abandonar os seus sonhos, fugir dos seus problemas. Significa encontrar um lugar onde a sua alma possa respirar. Encontrar forças para continuar. Significa lembrar que existe alguém caminhando ao seu lado. As dificuldades vão continuar existindo. As contas continuarão chegando. As responsabilidades continuarão esperando por você amanhã. Mas existe uma diferença enorme entre enfrentar tudo sozinho e enfrentar tudo sustentado por algo maior do que você. Talvez seja por isso que o verdadeiro descanso não acontece quando os problemas desaparecem. O verdadeiro descanso acontece quando encontramos paz, mesmo enquanto a caminhada continua. Então, antes de se condenar por estar cansado, antes de acreditar que está fracassando, antes de pensar que perdeu a força, faça a si mesmo a pergunta: será que eu realmente estou desistindo? Ou será que apenas passou tempo demais tentando carregar tudo sozinho? Porque o problema não é estar cansado. O problema é acreditar que você precisa carregar o mundo inteiro nas costas. E talvez a coragem que você precisa hoje não seja a coragem para continuar correndo. Talvez seja a coragem de parar por um instante, respirar, orar, descansar e permitir que Deus carregue com você aquilo que nunca foi seu para carregar sozinho. Porque descansar não é abandonar a caminhada, é recuperar as forças para continuar caminhando.